Bom, vamos começar com a fuga do Larys e o Aegon. Essa é uma parte pequena do episódio, mas ela é importante porque, mais do que os acontecimentos, a cena fala muito sobre eles, né? A gente sabe que o Larys é um covarde, um manipulador e que o Aegon é vaidoso também. E não é muito inteligente. Só que essa cena da captura deles, cara, expõe essas características no máximo. Quando os soldados interceptam a carroça e eles são obrigados a jurar lealdade pra Rhaenyra, o Larys mente dizendo que eles são a favor da Rhaenyra. E ele faz isso porque ele quer se safar, concorda? Pô, covardão. Aí ele ajoelha e chama o Aegon de usurpador, mesmo com o Aegon bem ali do lado dele. Ele não tem problema nenhum em mentir na cara dura. Isso mostra que o Larys não é fiel, porra, a nada, a nenhuma ideia. Ele vai aonde a vantagem tá. O Larys faz qualquer coisa pra se dar bem. E o Aegon é o contrário. Ele prefere ser preso até morto do que jurar lealdade à Rhaenyra. Qualquer pessoa nessa situação, cara, é fingir que apoia a Rhaenyra. Mas ele não faz isso. E é aí que o plano desaba e o Larys entrega o Aegon pros inimigos. Claro que aqui o Larys não vai se dar por vencido, ele vai tentar ganhar tempo. Mas muita gente deve ter se perguntado por que o carinha lá não reconheceu o Aegon. Foi até uma situação constrangedora, né? Ele chamar o rei de usurpador bem na cara dele. Mas isso é bem simples. Dá pra ver que esse carinha aí é um Zé qualquer, entende? Gente do povo, gente mediana. E gente assim não tem muita oportunidade de ver os reis. Ainda mais se morasse fora de Porto Real. A maioria do povo não vê os reis, nem sabe direito como é que eles são. Não tem foto, não tem Google, né? Como é que ele ia saber? E tem mais um detalhe, o Aegon é um rei recente, ainda tá todo deformado, né? Então assim, galera, não foi furo de roteiro, foi bem coerente com o contexto, com o que se vive ali, né? Por isso que o cara só acredita quando ele vê a coroa do Aegon conquistador, né? Que aliás é um artefato histórico. E também quando ele vê o cabelo do Aegon. Aí pronto. Sujeito de cabelo branco já sabe que é da família Targaryen. Aí ele acreditou que aquele cara era o rei traidor. E vamos falar da Alicent. Ela chega na Fortaleza Vermelha achando que tem tudo sob controle e dá de cara com tudo mudado. Aemon sentado no trono, Aegon foragido e um plano casca grossa do Aemon para massacrar os pretos, né? Ele tem exército Hightower organizado e articulou os barcos da triarquia para romper o bloqueio velário. Se a Alicent estivesse do lado da família dela, ela ia ficar emocionada com a competência do Aemon. Mas toda essa manobra dele colocou o plano dela com a Rhaenyra por água abaixo. Ela tinha um ótimo plano, mas ela não tinha controle nenhum sobre a situação. Então quando ela chega em casa, já tá tudo desmoronado. O Aemon não quer sair da capital, né? E o problema é que a Vhagar tá onde o Aemon tá. Todo mundo sabe que a Vhagar é o maior dragão, né? O dragão mais poderoso, a maior arma de guerra de todas. Por isso que ela quer tanto que o Aemon vaze dali com a Vhagar. Outro problema da Alicent, o rei que ela ia entregar sumiu. Já era, cara. A preocupação dela não é só o plano dar errado e ela parecer uma traíra pra Rhaenyra. É que no acordo ela pediu pra ela e a Helena serem poupadas. Se o acordo não funcionar, a Rhaenyra vai mandar todo mundo pra vala, não tem jeito. Então assim, a Alicent não tá só preocupada com o que a Rhaenyra vai achar, ela tá preocupada com o pescoço dela. Por isso que ela vai passar esse episódio inteiro tentando argumentar com o Aemon, tentando, né, convencer ele a se proteger fora de Porto Real. E ela só consegue isso mexendo no ego do Aemon. E aquele beijo, cara? Levanta a mão quem ficou traumatizado com aquilo. Mas, cara, isso aí é a pura essência, né, de Game of Thrones. Mas esse beijo não existe nos livros, ok? Foi uma adaptação que aumenta ainda mais a noção de que os Targaryen têm o gene da loucura. Percebe? Cara, isso aí, galera, é um complexo de Édipo mal resolvido e levado a um nível absurdo, né, nas alturas. E a Alicent se obrigou a entrar nesse jogo porque ela não tem outra saída. A reação dela depois do beijo é perturbadora, né? Tipo, claramente ela se sentiu horrível nisso aí, dá pra perceber. Outro sentido aí por trás é o beijo da traição. Galera, desde que o mundo é mundo, existe o beijo da traição no inconsciente coletivo, né? Tá na história de Jesus, tá no Poderoso Chefão, tá aí na Casa do Dragão. A Alicent deixa o beijo acontecer, não porque ela quer beijar também. Tudo é pra ele topar e ir pra Harrenhal. Mas ela não quer proteger o Aemon em Harrenhal, ela quer tirar ele dali pra facilitar a invasão da Rhaenyra. O preço disso, dessa traição disfarçada de proteção, foi deixar ele beijar. Bom, enquanto isso, o exército do Sir Criston tá esperando a ordem pra agir. Os soldados estão agindo como bárbaros e o Sir Criston não tá nem aí. Ele já entrou naquela espiral de decadência, percebe? Ele não é, né, cara? E nunca mais vai ser aquele cavaleiro honrado que ele quis ser um dia. Meu irmão, o cara já apertou o botão do F, né? Entrou no modo dane-se. Daí pra frente, é só pra trás. Só pra trás. No outro canto do reino acabou de rolar a batalha do banquete dos peixes. O exército do Daemon regaçou com os soldados Lannister. E é irado que até um leão foi decapitado. E galera, nada é mais simbólico do que isso. Bom, agora que eu me lembre, eu nunca tinha ouvido falar que os Lannisters tinham leões em batalha. Me diz aí vocês, cara. Mas se isso é uma adição da série, isso é sensacional. E faz todo sentido. Porque o leão é o símbolo da casa Lannister. E se os Targaryen têm dragões em batalhas, por que os Lannister não podem também colocar leões com arma também? Maneiro pra caramba, né? Eu acho que cada Lannister não podia ter um pacato, seria maneiro demais. Cara, imagina um soldado lutando com um leão. Né, cara? Pô, He-Man pacato, maneiro. Eu sei, né? Comparado a um dragão, um leão, tipo, pô,
Peter, comparado, largou o leão. Eu sei, cara, mas em solo, pensa bem em solo, no Battlefield mesmo, contra os soldados humanos, um leão, porra, é brutal demais, entende? É uma pena que a série não mostrou isso acontecendo, mas eu achei genial. E mais legal ainda que mesmo assim o exército do Daemon derrotou os Lannisters, mesmo assim, cara. É brabo demais, concorda? E é muito legal quando o Daemon tá nesse clima de guerreiro implacável, que é a essência dele, né? Isso recupera todo o downgrade que a temporada 2 fez com ele. Galera, foi horrível ver ele trancado lá em Harrenhal, ficando doido, com medo, tipo... Parecia outro personagem, né, cara? Com aquelas visões dele maluca. A gente gosta desse Daemon aí, descabelado, cheio de sangue do inimigo na cara, querendo matar, viscerando os malucos lá. Porra, esse é o cara cascavel que a gente gostou, né? O nome oficial dessa batalha é a Batalha da Margem do Lago. A fama é que ela foi a maior e a mais sangrenta batalha em terra da Dança dos Dragões. E na série, ela foi uma sequência de 3 minutos e meio, né? Que só mostrou o final de tudo. Vacilo isso aí, hein? Galera, na boa, isso ia ficar muito maneiro se fosse alguns episódios até. Pô, cara, eu ia adorar ver a batalha pegando fogo. Ia ser épico demais, né? Desperdiçaram tudo colocando só o finalzinho. Mas tá, no começo da cena o soldado fala pro Daemon que beleza, eles venceram. O resto dos soldados inimigos ralaram o peito dali. E o Jason, que é o chefe da casa Lannister, vazou. Mas a cena toda melhora com a chegada dos Lobos do Inverno, né? Que o Lord Cregan Stark prometeu lá na temporada 2. Pra quem não se ligou, galera, esses guerreiros são um exército de homens mais velhos. Na cultura do norte, sabe, quando o inverno vem, os homens solteiros, sabe, os mais velhos, eles saem pra caçar e nunca mais voltam. Isso é pra economizar comida e recursos pro resto da população do norte, né? E é por isso que eles estão lá, literalmente, pra morrer. Nenhum deles vai voltar pra casa. Isso sim, isso que é o exército selvagem. E o presentinho que eles trouxeram foi justamente a cabeça do Jason Lannister de presente pro Daemon. Não tem juramento de fidelidade, mas casca grossa que esse aí. Maneiro demais. Bom, enquanto isso, lá no acampamento Hightower, o Ormond recebeu uma carta da Alicent, fingindo que eram ordens do rei. A carta dizia que era pro exército ficar parado ali, esperando o Aemon chegar com a Veiga. O que é uma baita mentira, né? Isso não tá nos planos de verdade. Ela fez isso pra impedir que o exército impeça a Rhaenyra chegar lá de boas em Porto Real. E foi engraçado ver o Ormond se incomodando, né, com o fedor do mensageiro. Ele tem um frasquinho na armadura com alguma coisa cheirosa, cara. Isso é muito espírito dos Hightower, percebe, cara? Eles se acham muito superiores, né? São muito assim. Eles não se misturam com a ralé. Foi um detalhe visual legal, né? Um detalhe olfativo. Enfim, lá perto do olho de Deus, o Ulf e os outros sementes dragão acabaram se dando conta do preço que eles têm que pagar por terem virado montadores de dragão. Os três estão ali em stand-by unicamente para emboscar a Veigar, que é o maior dragão que existe. Então eles entraram na guerra e não vão ganhar nada com isso, a não ser viver ou morrer. É isso que eles estão para ganhar ou para perder. Eles não são mais plebeus, né? Eles não vão mais ter nada além de um dragão pra comandar, só isso, cara. E é irônico isso. Mas numa dessas cenas dos Sementes Dragão, tiveram duas aparições. Uma é Alice Rivers e a outra era uma criatura. Começa com um bode preto, mas depois aparece uma pessoa com chifres de cervo. A série ainda não explicou, mas essa é uma referência aos Filhos da Floresta, né? Que são protetores das ilhas, desde os tempos mais antigos de Westeros. Milhares de anos, tipo 10 mil antes da conquista de Aegon. Essa criatura já apareceu antes na temporada 2, e ela voltando agora, reforça que a série vai manter o tom místico. Pra mim tem tudo a ver, né? O Viserys se atormentou com a profecia da canção de Gelo e Fogo. O Daemon também tem visões do futuro na Árvore Coração. A gente tem a Alice Rivers, que é uma bruxa. Enfim, cara, Game of Thrones tinha muito dessa coisa assim de profecias e seres místicos. E eu gosto que a Casa do Dragão esteja pegando um pouquinho disso também, sabe? Mantendo essa conexão com Game of Thrones. Mas voltando pra cena, sabe? Quando a Alice Rivers aparece e diz pro Semente Dragão que a rainha precisa deles em Pedra do Dragão, isso é um ponto decisivo da história. Eles estavam ali, galera, no olho de Deus, com a única missão de emboscar o Aemon e a Veiga. A única coisa que eles tinham que fazer. Só que eles ficam com medo e vão embora. Mas se eles tivessem ficado, é muito provável que eles cumprissem a missão. Porque a Alicent convenceu o Aemon de ir pra Harrenhal. Então, ele ia passar ali. Eliminar o Aemon e a Veigar é essencial pros pretos, cara. Tipo, é uma peça nesse jogo de xadrez muito importante de ser movida, né? Só que não dá mais, cara, porque essa peça não dá mais pra se mover, porque essa chance acabou de morrer aqui. Aí a gente chega em Pedra do Dragão, chega a notícia do ataque da Triarquia em cima do bloqueio deles, e pro Jace fica claro que isso é uma armadilha pra expor a Rhaenyra. Pra ele é o repeteco do plano que matou a Rhaenys na temporada passada. Mas a Rhaenyra não tá nem aí. Então o Jace toma a frente, prende a mãe no castelo e vai ele mesmo resolver junto com a Baela. E na boa, galera, eles tinham chance de ter sucesso nessa se não fosse a chegada da Reina, concorda? Mas eu já falo dela, aguenta aí. Primeiro aqui a gente tem uma lição. A Rhaenyra era a montadora mais preparada para dar suporte lá na Batalha da Goela. Mas os jovens estavam com tanta sede de agir que acabaram tomando o controle da coisa. Tanto o Jace e Baela quanto a Reina.
Você percebeu isso, cara? Os jovens, eles têm muita vontade, mas pouco preparo, pouca experiência. Tudo bem, o Jace e Baela montam bem, né? Eles deram uma ajuda legal na batalha, mas foi só uma adversidade no meio da batalha e acabou tudo. Isso é falta de experiência, cara. Enquanto isso, a Rhaenyra ficou full pistola presa no quarto. Esse é meio que, né, o karma dela, né? Tá ligado nessa, né? Toda hora ela quer agir como rainha, mas ninguém deixa. Parece que parece é uma sina dela isso, né? Os verdes não deixam ela ser rainha, mas os pretos também não deixam, por quê? Porque querem proteger ela de tudo. Então eu entendo a raiva dela. Meu irmão, isso deve ser loucura total. Ah, e tem um easter egg legal aqui, nesse momento. Naquela hora que ela tá presa, e ela diz que pode até ter o corpo de mulher, mas tinha o espírito de um rei. Lembra? Essa frase é inspirada no discurso da rainha Elizabeth I da Inglaterra, em 1588. Não estava lá, mas fiz a pesquisa, né? Eu achei legal essa referência da vida real. Ok, agora vamos falar da reina. Sério, cara, essa mulher é uma desgraçada. E não, eu não tô xingando ela. Mas se você parar pra pensar, cara, essa garota tem um toque de Midas ao contrário, né? É o Sadim, concorda? Tudo em que ela se mete vira guerra e morte, tudo. Lá atrás, galera, quando a mãe dela morreu e o Aemon reivindicou o dragão da mãe dela, foi ela que começou a briga que terminou com o Aemon perdendo o olho. Anos depois, o Luke morreu por causa da mágoa desse dia. E daí pra frente, tudo veio dividindo ainda mais a família Targaryen. Aí ela carregou por anos a frustração de nunca ter conseguido reivindicar um dragão pra ela. E quando ela viu uma oportunidade de ter um dragão, ela abandonou os irmãos e foi atrás de um dragão selvagem sem nenhum preparo. Isso é uma mudança, galera, brutal do livro, porque é Neros que monta o Roubo Veles e a série decidiu que vai ser a reina. Com isso a gente perde todo o arco seguinte da Neros com o Daemon. Mas a gente ganha um peso dramático pra reina e também pra família, que é imenso. E a temporada 3 começa bem nessa parte dela tentando se aproximar do Roubo Veles. A primeira coisa que chama a atenção é o visual desse dragão. Ele é gigante e ele é feio pra caraca, meu, muito feio. Essa mandíbula pra fora aí, cara, meio deformado, cheio de cicatriz. Porra, meu, casca grossa demais, né? Ele tem um jeito de monstrão, ficou irado. Isso ajuda no contexto de que ele não é um dragão domesticado. E é esse o ponto. O Roubo Veles é um dragão selvagem que nunca foi montado, né? Então, tipo, não é fácil montar, cara. E não é simples também criar um vínculo. O problema todo tá aí, nesse ponto. Não dá pra criar um vínculo, é difícil isso, né? Não é impossível domesticar ele, mas isso não significa que no mesmo dia tudo se resolve. Esse é o maior erro da reina. E tá na cara que ela não tem autoridade, né? Que ela não gerou vínculo de verdade com o dragão, né? Ela com o dragão. Tudo bem, ela fala em alto valeriano com o dragão, cara, mas ela não tem prática. O dragão até trouxe, né, um lanche pra ela no topo da montanha. Mas isso não era um vínculo pleno, era só início. A reina achou que tava tudo dominado porque o dragão aceitou ela. Mas logo depois a gente vê que não foi bem isso. E mesmo quando o dragão aceita ela, ela nunca consegue chegar a ponto de controlar o dragão de verdade. Tanto que a reina vai pra ajudar na Batalha da Goela. Mas ela mais atrapalha do que ajuda. Cara, ela quase queimou a irmã e o cunhado. Queimou vários navios do avô dela. E por causa dessa confusão, o Jace acabou perdendo o foco da batalha e foi atingido. Cara, olha tudo que a reina fez. A garota simplesmente abandonou os irmãos pequenos para reivindicar um dragão selvagem. Sem experiência nenhuma, ela montou nele sem nenhum preparo e foi para uma batalha. Prejudicou o andamento da coisa e no fim, o herdeiro do trono morreu. Parabéns, hein, cara? Agora, a batalha em si foi um espetáculo, né? Ela foi tudo o que a gente podia esperar, maravilhoso. Foi grandioso, foi caótico. Meu irmão, teve tudo ali. Estratégia, luta direta, navio incendiando, navio naufragando, marujos invadindo embarcações. Foram quase 20 minutos direto só nisso aí. Meu irmão, maneiro demais. Cara, não sei nem um final grandioso da temporada 2 isso aí, mas o resultado é devastador. Rhaenyra perdeu mais um dragão e mais um filho. E a lição final do episódio é que ninguém tem controle de nada nessa bagaça. Ninguém, cara. É o que a gente viu, o que a gente aprendeu de lição. Sabe, vai vir mais batalhas grandiosas ainda nessa temporada, tem muita treta cabulosa e mais perdas, mais perdas. Eu hypei de novo com essa série depois desse episódio. E você? Agora,